O que esperar da aventura Coração da Espiral da Presa Noturna? Uma das aventuras do antigo D&D, terceira edição. Essa aventura foi projetada para personagem nível 10. Mas esse nível 10 é relativo, né? Porque eu sempre tive um pé atrás com esse negócio de aventura pronta, que parece que não testam as aventuras com jogadores experientes, né? Esse nível 10 de desafio parece ser feito para personagens que chegaram no nível 10 com pouco acesso a item mágico, sem multiclasse e até mesmo com pouca experiência de jogo dos jogadores também, né? Mas num nível de fantasia medieval, com um nível de magia alto, personagens que chegam no nível 10 já estarão bem equipados, terão acesso a magias fortes, serão guerreiros experientes. Então eu não concordo com esse nível de desafio aqui. E em relação à terceira edição, a terceira edição era até mais potente, eu acho, do que a quinta, né? Por exemplo, um personagem da terceira edição, ele era até mais forte, né? E eu coloquei personagens de nível 8 na quinta edição para jogar essa aventura, e eles levaram assim com relativa facilidade. Tá, eu poderia ter dificultado em 2 pontos, né? Que essa é uma aventura que onde o pessoal não tem não é fácil para eles ficar entrando e saindo da dungeon, né? Quando você entra na dungeon, voltar para sair para depois voltar, não ajuda muito. Eles vão poder se recuperar, claro, mas quando voltar vão dar de cara com o mesmo perigo, talvez potencializado, né? Que tem um respawn na aventura, cada 1 hora os monstros de um andar podem ser realocados, né? A não ser que sejam monstros únicos, né? Mas monstros comuns como zumbis, sombras, em 1 hora podem estar de volta no lugar enquanto o poder central daquela masmorra estiver ativo, né? E teve dois momentos em que o grupo resolveu fazer um descanso longo usando Tiny Hut, que é uma magia que gera uma proteção para eles poderem descansar por 8 horas. É uma proteção que poderia ter sido desfeita e dificultado mais ali a progressão, né? Sem esses 2 descansos que eles fizeram usando a magia Tiny Hut, eles provavelmente chegariam até o inimigo final bem mais debilitados, né? Mas ainda assim, o inimigo final, se ele estiver sozinho, ele não é tão perigoso quanto na terceira edição. Na terceira edição, o boss final era mais poderoso. Por exemplo, o boss final é um vampiro, né? Um vampiro, um mago. E o vampiro por si só tinha poderes que na terceira edição eram bem mais fortes, né? Conseguia reduzir nível com seu toque, né? Causar penalidades fortes para o personagem. Na quinta edição já não tem nenhum monstro que cause
redução de nível, mas ainda assim, para reforçar, ainda botei um outro personagem que era da aventura anterior, que tinha fugido. Eu coloquei como comparsa do boss final dessa aventura. O grupo fez aliança também com um Vrock e os Giralon que estavam nessa dungeon. O Vrock estava preso, eles libertaram ele em troca de informações, e ele tinha uma vingança pessoal contra o vampiro, então ajudou o grupo. E o Giralon, eles fizeram um acordo com eles lá, né, de derrotar o vampiro para eles poderem continuar morando ali em paz, né, na vida deles normal. Então a aventura em si, para ter um nível de desafio bem perigoso, o mestre não deixar dificultar esses descansos longos, né? Por exemplo, no Tiny Hut, eles passarem 8 horas ali, chamaria a atenção do inimigo principal, que ele tem pontos de espionagem em cada andar, né? E ele mesmo poderia chegar e dissipar a magia do Tiny Hut e o grupo ficar exposto, né? Não conseguiriam fazer o descanso curto, mas e se eles saírem também vão ter o problema dos monstros retornarem, né? Eu fiz isso uma vez, no primeiro descanso que eles fizeram, monstros de outro andar voltaram e atacaram eles de novo. Um dos personagens chegou a ser bem ferido, que foi o Ranger, que era na frente fazendo um papel de batedor e um pouquinho papel de ladino, né? E no geral, todos tiveram seus pequenos problemas, assim, não teve um personagem que ficou de boa nessa aventura. Então, é uma aventura difícil se você dificultar os recursos de recuperação do grupo, né? A tendência é quando eles chegam no terceiro andar da dungeon e já tá com os recursos limitados e querendo fazer um descanso longo, né? Então há dois pontos em que eles podem, há pelo menos dois pontos em que eles podem precisar de um descanso longo, né? Entre o terceiro e o quarto andar e mais próximos das catacumbas. Então, nesse momento que eles precisarem fazer um descanso longo, se usarem uma magia que dê proteção a eles dentro da dungeon, essa magia precisa ser anulada de alguma forma, se o mestre quiser dificultar para eles, né? Então o mais prático é o vampiro aparecer e dissipar essa magia, né? Ou já ataca eles, ou deixa os lacaios atacarem enquanto ele volta para o seu refúgio. Ou então o grupo tenta sair da dungeon e voltar depois, o que vai ser como se fosse reiniciar a dungeon do zero, porque pelo menos não vai ter os monstros únicos, né? Mas os monstros comuns ainda vão estar lá, como eu já falei.
É uma aventura que tem muitos mortos-vivos, né? Então o clérigo é necessário num grupo, né? Ajuda pra caramba. Tem mortos-vivos incomuns, como morgue. Tem de não mortos ali, tem alguns construtos, como um golem de carne, um golem de pedra lá, que na aventura original é um golem do sepulcro, um golem que tem um poder de matar, com um ataque especial. Até nesse golem eu não tive tempo de procurar uma atualização dele, e achei bem apelão esse poder de matar, e eu não consegui uma adaptação aqui para ele. Deixei golem normal já da versão 2024, que deu um pouco trabalho, mas não tanto, né? Que os golems foram um pouco nerfados na resistência na versão 2024. Inclusive isso é uma coisa que eu vou explorar mais num vídeo mais pra frente. Muitos monstros na versão 2024 foram nerfados. Tipo assim, ficou mais fácil pro personagem de jogador enfrentar alguns monstros que antes eram bem difíceis. Eu achei ruim isso, né? Que já é difícil você pegar um equilíbrio num combate. Você precisa reduzir o poder do monstro. Fica complicado, porque o jogador precisa ter um desafio para poder ter a emoção ali da aventura, né? Se todo monstro for mais fácil dele derrotar, né, os combates podem até perder a graça, né? Isso é uma faca de dois gumes. Essa aventura, geralmente os personagens que chegam nessa aventura podem já ter, se forem nível 10, com certeza já vão ter acesso a habilidades ou poderes que deem a eles capacidade de voar, né? Podem ter itens mágicos, conjuradores podem ter magia voo. Isso é importante, né? Nas primeiras partes, né? E a torre é alta, é bem alta, e tem armadilhas que jogam a pessoa para fora da dungeon. É bom ter um ladino no grupo, ou como foi no meu jogo aqui, um ranger com habilidades de desarmar, procurar as armadilhas ali. No geral, a aventura pode demorar um pouco se você se estender muito na parte das catacumbas, que é a parte mais extensa. Mas depois de descer vários andares da torre em si, quando chegaram nas catacumbas eu dei uma agilizada em alguns pontos. Então agilizei mais a parte da catacumba para poder chegar logo na parte do boss final, né? E no boss final eu botei um outro arcano ajudando ele, e alguns inimigos no corpo a corpo também. Mas ainda assim o grupo estava bem. Na verdade está nível 8. Tinha um Giralon e um Vrock ajudando eles. A aventura foi mais rápida do que eu esperava. Os inimigos propostos da aventura não se mostraram ser muito desafiantes. Minha sugestão, se você narrar essa aventura na 5ª edição, deixar o vampiro sempre à distância, atacando a distância com magias
mas com magias de área, o que reduzam o poder do grupo, enquanto talvez uma força, um grupo de inimigos no corpo a corpo contivessem o grupo, né? O artefato da parte final da aventura também, ele por si só pode ter um poder especial que debilite o grupo. Eu coloquei ele com um poder simples lá de gerar cada rodada uma aura necrótica que causava dano na galera. Eles faziam um teste de constituição, se falhasse tomava lá o dano, se não falhasse tomava metade do dano. Coloquei um D8 só, um D8 mais 2, mas podia ser mais. E pode ter outras, algo mais também debilite ali no final. O final precisa ser algo mais desafiante, né? E eu sinto que eu poderia ter botado mais desafio nesse combate final, né? O que eu estou aconselhando fazer eu não fiz, né? Eu devia ter colocado mais oponentes no corpo a corpo para conter o grupo, para não deixar eles chegarem perto do vampiro, né? E devia ter deixado o outro arcano junto com o vampiro bombardeando o grupo, né? Seria a tática mais prática, né? Mas o vampiro também é bom com corpo a corpo. Se o cara, alguém chegar enfrentar ele em corpo a corpo, o vampiro também vai poder dar seus ataques ali com as suas pancadas, né? E suas mordidas. A mordida dele já é bem debilitante. Mas aí a gente tem que ver isso. Quem vai chegar no corpo a corpo com o vampiro, como é que vai estar o grupo nesse nível, né? Se você tiver com um grupo, como foi no meu caso, em que nas aventuras anteriores eles tiveram acesso a bons itens mágicos, evoluíram bem os personagens, era multiclasse e tal, chega um personagem com um CA alto perto do oponente, né? Aí você tem que pensar em outras opções de atacar o personagem, né? Seja por magia, ou então você aumentar mesmo o poder de ataque do inimigo, né? Não usar o padrão, não. O que eu aconselho é pegar mesmo a ficha da terceira edição do boss final e usar assim a parte dos atributos e magias e poderes lá dele o mais próximo do que está descrito na aventura, fazendo pequenas adaptações, né? Quanto a mudanças lá da terceira para a quinta edição, mas você pode botar a questão de saves era bem diferente da terceira para a quarta, para a quinta. Aí você tem que mexer ali, botar o mais próximo que seria daquele personagem. Mas você pode botar as perícias altas, pode botar o CA dele alto também, aumentar o poder de ataque dele. Ele pode ter lá magias já preparadas já, então já vai estar com CA alto também. Tem sugestões de itens lá que os pertences do monstro que também são fortes, que pode ser usado também. Então, no geral, gente, a aventura é uma aventura assim de exploração,
né? Então é bom ter um batedor no grupo, ou ranger, ou ladino. É bom ter um clérigo para ajudar contra os mortos-vivos, né? O arcano também ajuda também, o feiticeiro, o mago, o bruxo, vai ser útil. Itens ou magias que permitam o grupo voar também seria boa. Cuidado só na parte do que o grupo tiver, quando o grupo começar a ficar quase sem recursos, o mestre tem que decidir ali se vai ser permitido eles fazerem algum descanso ali. Se fizerem descanso dentro da dungeon, o ideal é dificultar isso mesmo, tá? Né? Eu deixei, mas isso foi por um lado, o grupo conseguiu se recuperar, mas por outro, acho que passou uma sensação de que seria fácil fazer isso, né? E não deveria. Então seria bom dificultar isso para ter uma noção de realmente perigo grande dentro daquela dungeon, né? Comentem aí se vocês já jogaram essa aventura, jogaram lá na terceira edição. Alguém já narrou isso aí na quinta edição para vocês? Tem aqui a playlist aqui, se vocês quiserem dar uma olhada rápida nos episódios. Como eu já disse, é uma aventura por exploração. No final você enfrentar um inimigo forte que está tentando trazer de volta um monstro lendário que teve no passado, né? Aí as ações do grupo, se o grupo for bem sucedido, podem conseguir ou não. E no geral, se o grupo não for bem sucedido, quer dizer que eles foram derrotados, né? Ou mortos, ou correram daquilo ali, né? Se eles fugiram, eles vão ter que, provavelmente eles vão tentar voltar mais tarde, mais equipados, mais preparados, né? Se foram bem sucedidos, o plano do Gultias vai ter fracassado. A maior parte dos outros problemas que tem dentro dessa dungeon vão ser resolvidos com o tempo. Não vai ter mais aquele respawn de mortos-vivos sem o coração de Achardalon. Então os que sobraram lá, provavelmente os próprios Giralon vão dar um jeito de eliminar com o tempo. E depois o grupo decide o que vai fazer, ou seguir em frente. Se eles saírem dali, pode ter, dependendo do que o mestre desejar usar aquilo ali ainda, no futuro pode ter alguma reviravolta, né? Pode ter, pelo que sugere no final do livro lá, pode ser que algum outro grupo queira se apossar daquilo ali, ou tal, ou não. Mas no geral, dali o grupo já derrotando Gultias e seus principais lacaios, eles já podem seguir em frente para outros horizontes, né? Deixe seu joinha aí para ajudar o canal, se inscreva se ainda não é inscrito. E até a próxima, galera. Dificuldades para essa aventura, com relação a imagens. A aventura já tem algumas imagens principais, mas a maior dificuldade pode ser, se você for narrar online, ter o mapa, dispor o mapa ali no seu VTT de uma forma satisfatória. E alguns monstros você pode querer ter uma imagem também para mostrar, que não tem no livro, igual alguns monstros que o tal do Morg, ele não tem ficha no livro do monstro básico lá
básico, né? Então você tem que procurar uma imagem dele fora e fazer, fazer upload. Tem o elemental do fogo lá também. Se você quiser botar uma imagem, você tem que pegar fora. E se você tiver tempo, né? Se você estiver focando só nessa aventura, tiver tempinho sobrando, você pode querer fazer o mapa por sua própria conta aí, usando algum recurso que você conheça, né? Ou até mesmo usar um outro mapa que você ache melhor, né? É a opção do narrador, né? Você pode inventar um mapa novo também. Se você achar que o seu grupo, última recomendação, se você achar que o seu grupo está bem forte, né? Por exemplo, eu narrei para um grupo de personagens nível 8, uma aventura que estava dizendo que era desafio de nível 10, né? Não pareceu, assim, ter sido difícil para eles, mas para uma aventura longa, nível 8 estava bom, né? O 8 estava bom. Mas se você vê que o grupo está forte, você pode dificultar nas armadilhas, pode botar mais armadilhas, dificuldade para fazer descanso longo ou até mesmo curto, né? E você conhece melhor seu grupo aí, você vê, você tem que ajustar essa dificuldade de acordo com o seu grupo, né? E como tiver na sua campanha, né?